Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje, nesse vídeo, nós vamos continuar aqui as nossas análises geocientíficas, geopolíticas e geoestratégicas. Nesse tema de hoje, nós vamos continuar com o desdobramento aí dessa verdadeira queda de braço, entre o Ocidente e o Oriente, onde no novo capítulo nós observamos duas crises em curso. Vladimir Putin, presidente em exercício da Rússia, desembarca na Mongólia, a sua primeira viagem após o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ter emitido o seu mandado de prisão por supostos crimes de guerra cometidos ali na guerra na Ucrânia. Então, claramente, os veículos de informação internacionais estão vinculando a chamada aí de notícia. Putin desdenha da decisão do TPI, desafia a autoridade, põe por terra a autoridade do TPI e mostra aos Estados Unidos que é intocável. E, de certa maneira, é o que vamos tratar aqui. E qual foi a resposta do Ocidente? Prenderam um avião do Nicolás Maduro ali na região da Costa Rica. Não chegaram a prender o presidente venezuelano, mas apenas fizeram uma ação sobre o hangar do aeroporto ali na região da Costa Rica, prendendo o avião para daí pressionar, porque Nicolás Maduro é um dos principais aliados de Vladimir Putin nas Américas. Então é uma certa forma uma resposta a, vamos dizer, uma ação ousada do seu arquirrival fazendo essa visita. E uma vez lembrando que a Mongólia faz parte da chamada Aliança Militar de Proteção Mútua Euroasiática, chefiada pela Rússia, e portanto eles não iriam de maneira alguma executar tal mandato, e nenhum país em sã consciência faria isso, uma vez que já foram previamente alertados, se vocês se recordem, ainda antes do conflito, onde o chanceler russo falou que ninguém em sã consciência iria pôr as mãos no seu líder máximo, com pena de sofrer um bombardeio por parte dos russos, que não deixaria barato. Então, veja que nada mais é que um desdobramento dessa verdadeira novela mexicana que estamos observando aí nas relações geopolíticas. E como nós estamos observando, o terceiro conflito ele está já em ocorrência, porém não como muitos têm alardeado, que irão ter bombardeiros sobre o mundo, mas sim, ele vai caminhar para um propósito, para um confronto, vamos dizer, aberto, mas esperamos que não seja em nosso tempo, Esse é o desejo de todos, porém nós temos que estar atentos aos movimentos que estão sendo dados. E esse conflito está se dando nos frontes econômico, no fronte geopolítico, geoestratégico, nos ciclos de influências, como estamos observando, e principalmente no que está relacionado à questão financeira, com questão aí do uso da moeda internacional, que agora deixou de ser usado, o dólar, todos sabem aí que foi agora entrado em funcionamento, em pleno vigor, o que está sendo chamado aí de BRICS Play, ou simplesmente de Russistematics, que seria o Sistema de Compensações Financeiras Internacionais Russo, ou dos BRICS, para não ficar tão na cara aqui dos russos, mas basicamente foi desenvolvido ali pela empresa que, não vou citar aqui, me aventurar a falar em russo, que é muito difícil, mas temos aqui as informações do portal de notícias, onde a empresa que seria semelhante à Amazon lá na Rússia, que é especializada nesse sistema de compensações financeiras, juntamente com o governo, desenvolveu um antigo projeto da União Soviética que já tinha um sistema de compensações nas relações comerciais, e foi levado da última cúpula dos BRICS, que foi realizada agora em meados de agosto, onde foi assinado por 159 países a adesão desse sistema com o uso da moeda com base na blockchain, então com base na programação, não que é Bitcoin, mas com o mesmo sistema que programa as criptomoedas. Então foi lançado o Unity, que é lastreado nas riquezas dos países, principalmente no lastro no ouro, mas também entra aí as riquezas que cada país detém. Então, os países africanos que detêm ali forte produtividade agropecuária vai lastrear as suas unidades de Unity em seus recursos que eles produzem, como países extremamente ricos
em recursos naturais, como os próprios russos, chineses, o Brasil vai estar lastreando com os seus recursos minerais, e dessa maneira eles encontraram uma forma de contornar, né, o uso do dólar, que drasticamente já perdeu força fora do Brasil. Alguém pode questionar, mas por que no Brasil ainda continua alto assim, né? Está quase 6-1. Bom, aí já entra outra questão com relação à dinâmica, né, das elites nacionais com essa queda de braço com o atual governo que temos no Brasil. Porém, esse processo vai cedo ou tarde atingir também as terras tupiniquins, né, uma vez que o dólar está perdendo sua força internacional e as outras moedas, né, de reserva do Ocidente, que consequentemente na sequência vem o euro e a libra, que frente ao dólar tem um valor um pouco mais alto, por isso que nas cotações de hoje, se você jogar, você vai ver que o euro está um pouco mais de 6-1, né, 6,10 mais ou menos, a libra em torno de 6,20, 25 também, mas já estão sentindo o impacto fora do Brasil, devido a essa questão que no Brasil temos, né, um mercado financeiro forte, né, não é um mercado financeiro gigantesco, forte como o que opera dentro dos Estados Unidos e na Europa, porém é um mercado financeiro forte que acaba, pela força da especulação, especulando e mantendo essas taxas elevadas, porque dessa maneira eles conseguem lucrar muito, uma vez que, né, a taxa de juros no Brasil é considerada a segunda mais alta do mundo, perdendo apenas para a da Turquia. A da Turquia está em algo em torno aí de 14, 15 pontos. Então o que o pessoal faz? Eles pegam dinheiro a uma taxa de juros quase zero, né? Por exemplo, no Japão, prestam esse dinheiro lá e investem aqui no Brasil para retirar dali X tempo. Então, com essa taxa de juros, para você entender, eles pegam 1 milhão, por exemplo, no Japão, vai pagar ali algo em torno de 1% no ano, né? Então, esse 1 milhão que ele pegou lá, ele vai pagar mais ou menos 1,10 milhão, entendeu? Olha a diferença. E aqui no Brasil ele investe, né, com a taxa de juros aí a 11%, então ele vai render em um ano de 1 milhão, 11% dentro do ano, ou seja, ele vai rentabilizar 1,100 milhões, né? Então veja que é um grande negócio. Porém, né, com essa jogada, o que o lado do Ocidente ou o Sul global está fazendo com o Norte global? Exatamente o que o Norte global fez, né, na década de 90, que estrangulou, vamos dizer, a máquina de guerra soviética. Dessa maneira conseguiram, não tinha como, né? As forças eram muito díspares, na época ainda continua, né? Se você observar, não há uma intervenção mais aberta, né, vamos dizer assim, na Ucrânia, que levaria a um confronto inevitavelmente aberto, né, devido a esse temor. E Putin deixou muito claro, veja que os globalistas recuaram, né, entraram com o plano B, como temos outro vídeo aqui no canal, né, as guerras civis sendo praticadas ao longo do Ocidente, né, Inglaterra, Europa e próprios Estados Unidos, devido à ameaça de uma guerra nuclear estratégica, ou seja, eles planejaram uma guerra nuclear tática. Putin, porém, falou, não vai ser um conflito tático, eu não vou, né, simplesmente bombardear partes do meu país, bombardear partes dos seus países, já que é para levar uma devastação, vamos então devastar com tudo. Aí os caras pararam e pensaram, peraí, né, desse jeito não dá, se a gente morrer, vamos governar sobre o quê? Então, vamos usar um plano B. E o conflito segue, né, como sabemos, infelizmente a Ucrânia está sendo a grande vítima disso tudo, né? Como falamos, é um grande tabuleiro geopolítico, onde, infelizmente, eles escolhem, os senhores da guerra, né, qual nação vai ser a vez, né, do conflito armado para continuar alimentando essa indústria mesquinha, macabra da guerra. E, consequentemente, né, o processo para se você asfixiar essa força é por intermédio do econômico. E o sistema financeiro internacional, principalmente o dólar, ele era, né, resguardado aí pelo sistema SWIFT, onde as nações faziam suas negociações usando a moeda corrente do dólar, né, e todo o processo consequente dessas relações internacionais geravam, né, o devido lucro aos Estados Unidos e mantinha o lastro da moeda. Porém, agora, com 159 países, né, não vou dizer que todos eles saíram totalmente do SWIFT, mas segundo informações das mídias orientais, desses 159, né, algo em torno de 70 saíram completamente. Então veja que o SWIFT em si tem 140 países que são membros, com essa redução de 70 ele caiu para a metade praticamente. Então os cálculos aí mostram que a situação americana está um caos. Tem informações, né, relacionadas à economia internacional, mostrando que os dados ali no governo Biden têm sido manipulados, então os mercados já estão a perceber. Vocês viram como o mega investidor
Warren Buffett, né, ele mesmo já começou a tirar seus recursos, a China distribuiu, né, despejou simplesmente aí 1 trilhão dos títulos da dívida pública americana, os árabes também seguiram o caminho, os japoneses, vocês lembram, tiveram até aquele movimento tem um pouco mais aí de um mês, onde as bolsas desabaram no mundo todo, e aquele ataque, que até agora ninguém entrou em detalhes, né, com a questão aí, que depois veio com uma justificativa muito furada, né, que foi por causa de uma atualização do sistema operacional, né, do sistema Windows que derrubou, imagine, né, o sistema operacional entra em atualização e derruba simplesmente o sistema financeiro internacional. É complicado. Então veja que nada mais é do que as ações desse terceiro conflito no fronte econômico, financeiro, que está em pleno curso, está sendo executado e segundo os dados, né, dos principais especialistas da área, né, o processo vai se intensificar nos próximos 2 anos e todo esse processo ele se desdobra. Se vocês observarem há 100 anos atrás, né, isso já em meados no conflito total aberto ali, segundo conflito, a Bolsa de Valores americana quebrou em 1930 e eles estão projetando uma quebra novamente, ainda antes de 1930, mas pela andar da carruagem, claro que ninguém fica esperando, né, ser alvejado. No caso dos Estados Unidos, a nação em si não vai ser alvejada sem fazer nada, estão fazendo a sua parte, fazendo intervenções, até tentativa de golpe de Estado, derrubada de governo aqui e ali, mas o processo está ruim, a maré está contra eles. E isso está indicando o quê? Como você, né, aqui nesse canal nós trazemos as informações para que você possa estar se preparando, estar, né, guarnecido mediante a tempestade que está por vir. Né? E isso em todo sentido. Nós trazemos informações tanto aqui no campo do conhecimento puro e aplicado das geociências, da geofísica, astronomia, geologia, né? Como também da questão geoestratégica e geoeconômica, da economia em si. Como se preparar, ou seja, você tem seus investimentos, está em moeda estrangeira, a melhor coisa de se fazer é você investir em recursos, né, que te dão maior segurança, como metais, investir em prata, em ouro, né, investir em terra, que é uma coisa mais consciente que você pode fazer. Já trazemos informações aqui nos vídeos relacionados aos fenômenos físicos que estão se intensificando e agora vão se desdobrar e alternar cada vez mais, né, daqui para frente, como ondas de calor e frio seguidas, né. Teremos aí intensificação de chuvas, todo esse processo, como falamos, e sempre trazemos as informações de onde você investir, aonde pegar o terreno. Então veja que está tudo relacionado. Cabe você agora tomar essas decisões e fazer a sua precaução, para que você não seja pego desprevenido. Imagine que daí, de uma hora para outra, como ocorreu aquela queda brusca e consequentemente aquela vazão de dados que derrubou simplesmente o mercado internacional, seja algo realmente intenso. Já está se falando de um processo de crise intensa nos Estados Unidos e, consequentemente, todo o Ocidente. Imagine que de uma hora para outra simplesmente desabam esses valores e quem tem aí 1 milhão, 2, 10 na conta, isso vira pó simplesmente virando $1.000. Sem falar da chance de morrer de parada cardíaca grande, ainda há a questão, né, do desespero total. O que fazer? Né? Então, antes disso chegar a te pegar, como uma questão, como a gente ensina quando você está ali em alto mar, né, na praia, aliás, e está vendo aquele padrão de ondas quadradas, né, onde a água do mar regride intensamente, então você sabe que é um processo que está se formando ali uma onda de tsunami. Então você vai ficar esperando, vai ficar filmando aquele negócio de te pegar, não. Você vai ter que fugir, né, o quanto antes. Então esse é o mesmo processo. Estamos aí à mercê de um tsunami econômico, né, financeiro global. Ninguém sabe com precisão dizer, vai correr daqui 1 ano, 2 anos, mas todos os especialistas são unânimes em apontar que possivelmente nos próximos quinquênios, nos próximos 5 anos, poderemos ter um crash do sistema internacional muito intenso. E, consequentemente, como já ocorreu, é só vocês estudarem na história, vocês vão ver que no segundo conflito, assim como no primeiro conflito também mundial, os dois foram quase seguidos, né, 1915, depois de 1930, os governos, principalmente desse eixo norte global, eles simplesmente tomaram posse dos recursos das pessoas que estavam lá investidos, como já ocorreu recentemente no nosso país também, né? Todos lembram aí da direta já, governo Collor, né? Eu creio que muitos, né, como eu também tenho parentes, tios que têm processo até hoje devido a esse processo. O governo simplesmente pegou os investimentos das pessoas. Por quê? Porque estavam no sistema financeiro, sistema bancário. Agora, se você tem investido em outro processo, aí fica mais difícil. Realmente você está preparado, né? Então
Alguém pode dizer, mas eles podem simplesmente vir tomar de você. Sim, mas é mais difícil. Até eles, né, virem, se deslocar para te pegar. Então, muitas das vezes, nesse movimento que eles fazem, como a maioria ainda está ali iludida, achando que esse sistema tem uma segurança, acaba sendo uma presa fácil. Então, veja que os movimentos estão se dando, né? Os sinais, como trouxe um vídeo anterior aqui, os reis se moveram no tabuleiro, novamente eles se movem. Veja que, né, a eleição está para ocorrer nos Estados Unidos, muitos estão lá ladeando, a Câmara vai superar o Trump, mas não, veja que o Trump já está em negociada, né? Está aí na negociada de dissolução plena da OTAN, né? Assim como de saída. Então veja que foi todo aquele movimento, né, suicida ucraniano ali na incursão em Kursk, que não deu em nada, acabou perdendo ali, né, simplesmente mais de 20 mil soldados, perdeu um FG-6, né? Veja que foi abafar tudo isso. Estavam dizendo, agora vai virar a guerra e tal, mas infelizmente foi um tiro de canhão no pé, né? Perdeu o pé ali, tentando entrar em Kursk. Por quê? Por causa do desespero. Eu preciso mostrar um serviço para quando o Trump chegar eu ter, né, como, vamos dizer, postergar, né, o meu financiamento por parte do Ocidente, mas não vai ser isso, vai ocorrer. Então, por parte do atual governo que ainda está, qual foi o movimento para não ficar feio? Dizer, não tem força para poder impedir o outro lado. Não tem mesmo, né? Então vamos pegar aqui de um dos seus aliados mais próximos, né? Vamos reter o seu avião aqui para a gente tentar, né, bater de frente. E outra medida que está sendo feita, está sendo aplicada sanções em pequenas nações, né, tentando coagi-las a não usar o Brick Spray, né? Vamos chamar de Brick Spray, que é mais fácil de pronunciar do que o Rus Siscomec, né? É difícil até a sigla de citar, né, que seria o equivalente ao sistema de compensações, né, financeiras do lado do Oriente. Então, esse é os movimentos que estamos vendo aí na questão geoestratégica, geopolítica, né? Assim como nós estamos observando fenômenos cada vez mais intensos, né, a nível físico, estamos também observando aí nas questões geoestratégicas, geopolítica, né, em pleno curso de mudança diante dos nossos olhos. E cabe a nós estarmos preparados para que a gente possa passar, né, em meio a essa tempestade e não sermos atingidos em cheio, né? O poder sair do outro lado ileso, esse é a meta e o objetivo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse aqui é seu canal Geociências Hoje, onde nós abordamos informações relacionadas, né, ao campo das ciências pura e aplicada, geofísica, geologia, astronomia e também análise geopolítica e geoestratégica. Eu sou o professor Reginaldo Vitorino e esse aqui é seu canal Geociências Hoje.